Olá! Nesse vídeo falarei de forma sucinta os conceitos básicos de alguns protocolos de padronizações que possibilitam a comunicação entre dispositivos diferentes. Essas regras foram criadas para que os computadores conversem entre si, havendo o entendimento e compreensão necessária de ambas as partes. Bom, agora falaremos um pouquinho sobre o padrão IEEE. O IEEE, que significa Institute of Electrical and Electronic Engineers, é uma organização sem fins lucrativos estabelecida nos Estados Unidos. Ela é a maior em número de membros profissionais e criou uma série de protocolos. Sua meta é promover conhecimento no campo da engenharia elétrica, eletrônica e computação. Um de seus papéis mais importantes é o estabelecimento de padrões para formatos de computadores e dispositivos. O mais importante foi a série 802, que é largamente usada e é um conjunto de protocolos usado no acesso à rede, e tem como objetivo definir a padronização para redes locais LANs e metropolitanas MANs das camadas 1 e 2, que é a física e enlace do modelo OSI para padrão de redes. As normas cuidam de diversos tipos de redes, como Ethernet, rede sem fio, fibra ótica e dentre outros. Aqui estão alguns exemplos dos protocolos de comunicação, que é FTP, SSH, Telnet, SMTP, DNS, Gateway, HTTP, HTTPS, HUB, Swift e Firewall. Bom, agora explicarei cada um dos protocolos de comunicação, começando pelo FTP, que significa File Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de arquivos. É uma forma bastante rápida e versátil de transferir arquivos entre computadores, sendo uma das mais usadas na internet. O FTP pode referir-se tanto ao protocolo quanto ao programa que implementa este protocolo, servidor FTP ou cliente FTP. O protocolo FTP inscreve-se no modelo cliente-servidor, ou seja, uma máquina envia ordens, claro que é o cliente, e a outra espera pedidos para efetuar as ações, o servidor. Em uma conexão FTP, dois canais de transmissão estão abertos, um canal para os comandos, que é o canal de controle, e um canal para os dados. O segundo protocolo é o SSH, que significa Secret Shell, e é um protocolo que permite a você acessar virtualmente o servidor, como se você estivesse em um terminal, tipo no prompt do DOS, por exemplo. Se você preferir, considere como o SSH como um computador controlando outro computador. E a diferença entre o Telnet e o SSH está na segurança. Toda a transmissão de dados no SSH é criptografada. Assim, os riscos de alguém bisbilhotar o que você está fazendo no servidor é virtualmente de zero. O terceiro protocolo é o Telnet. O Telnet é um protocolo que permite emular um terminal à distância, isto é, que permite executar comandos escritos no teclado de um computador remoto. O Telnet é um aplicativo com o protocolo Telnet que permite que funcione em um ambiente cliente-servidor, ou seja, o computador remoto é configurado no servidor e aguarda que outro computador venha lhe solicitar um serviço. O quarto protocolo, que é o SMTP, que significa Simple Mail Transfer Protocol, ou em português, Protocolo de Transferências de Correio Simples, é uma das principais tecnologias de transferências de e-mail na internet, sendo um componente importante no correio eletrônico, juntamente com o agente usuário e os servidores. Os servidores SMTP são responsáveis por empacotar as mensagens enviadas pelo usuário e enviá-las de forma segura. Os servidores de e-mail são, na prática, computadores que se encarregam de intermediar a comunicação entre o seu PC e a máquina do destinatário da mensagem. O SMTP é um protocolo baseado em texto e usa a porta 25 numa rede TCP. E o esquema do endereçamento usado pelo SMTP consiste em duas partes, uma parte local e uma parte que é o nome do domínio, que são separados pelo sinal arroba, e como estará mostrando no exemplo na tela. Agora vamos ao quinto protocolo, que é o protocolo DNS,
que é uma abreviação de Domain Name System, ou em tradução livre, Sistema de Nome de Domínios. Basicamente, é um sistema que faz a ligação entre um domínio e um número de IP, que é a identificação do servidor para o qual o domínio está apontado. O papel do DNS é traduzir nomes amigáveis em endereços de IP. Dessa forma, não precisamos decorar sequências de enormes números, mas somente o domínio. E aí na tela estará mostrando o caminho percorrido pela requisição do site google.com. E depois teremos o exemplo do erro DNS, que acontece quando acessamos determinados sites e nos deparamos com essa mensagem. Agora vamos ao sexto protocolo, que é o Gateway. Em uma tradução livre do inglês, um gateway poderia ser classificado como um portal ou um portão. Em resumo, uma passagem entre dois ambientes distintos. O gateway é responsável pela transmissão de informações entre esses ambientes. Para isso, executa a conversão de protocolos e torna compatíveis diferentes velocidades de transmissão. Um exemplo de gateway é o roteador de internet, que separa a rede de uma residência ou de uma empresa da internet. Por conta do gateway dar acesso a todos os aparelhos que estão a eles conectados, a segurança desse portal é muito importante. O sexto protocolo é o HTTP, que é a sigla de Hypertext Transfer Protocol, que em português significa Protocolo de Transferência de Hipertexto. É um protocolo de comunicação entre sistemas de informação que permite transferências de dados entre redes de computadores, principalmente na World Wide Web, WWW, que é a famosa internet. O HTTP é o protocolo utilizado para transferências de páginas HTML do computador para a internet. Por isso, os endereços do website utilizam no início a expressão HTTP, definindo o protocolo usado. Esta informação é necessária para estabelecer a comunicação entre a URL e o servidor web, que armazena os dados, enviando então a página HTML solicitada pelo usuário. Para que a transferência de dados na internet seja realizada, o protocolo HTTP necessita estar agregado aos outros dois protocolos de rede, que é o TCP, Transmission Control Protocol, e o IP, que é Internet Protocol. Esses dois últimos protocolos formam o modelo TCP/IP, necessário para a conexão entre computadores, clientes e servidores. Agora vamos para o sétimo protocolo, que é o HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. É a combinação do protocolo HTTP com SSL, que significa Secure Socket Layer. O S nessa nova sigla significa justamente segurança, ou seja, o HTTPS é um HTTP seguro, já que são adicionadas camadas de segurança ao HTTP tradicional, e com isso garante-se a integridade, a confidencialidade e a autenticação. A integridade garante que as mensagens não são alteradas. A confidencialidade é a mensagem que será lida apenas pelo destinatário real, e a autenticação, que é a comprovação de que o servidor é realmente o servidor esperado. O protocolo SSL é uma camada que fica entre a camada de aplicação e a camada de transporte e tem a função de prover comunicação segura na internet, através da autenticação e encriptação dos pacotes entre o servidor e o cliente. Para que esses princípios sejam cumpridos, o HTTPS utiliza uma série de mecanismos que são explicados abaixo, e são o TLS e o SSL. Em poucas palavras, o que faz o HTTP ser seguro são os protocolos SSL, que significa Secure Socket Layer, e a sua versão mais recente, que é o TLS, que é Transport Layer Security. A criptografia. A criptografia no HTTPS funciona com um par de chaves, sendo uma chave pública e outra privada. Essas chaves são criadas pelo administrador do site. Temos também o MAC, que é um código de autenticação de cada mensagem, TLS e o SSL, e permite que o destinatário saiba se houve alterações da mensagem. E os certificados digitais são documentos eletrônicos com validade jurídica, que contêm os dados que identificam quem é o que está assinando.
Agora vamos falar sobre o oitavo protocolo. É o HUB. O HUB é um termo genérico para definir qualquer tipo de concentrador que centraliza a distribuição dos quadros de dados em redes, estrela principalmente. Ele conecta os computadores de uma rede e possibilita a transmissão das informações entre eles, e é um equipamento bem antigo. Porém, é exatamente nessa transmissão que está o seu ponto fraco. Ao pegar a informação de computador para enviar, ele passa as informações por todos os computadores até encontrar o destinatário final. Isto causa um tráfego enorme, além de expor os dados a qualquer um que esteja conectado nela, gerando um sério problema de segurança. Assim, por causa da maneira como trabalha e dos perigos decorrentes disso, o HUB caiu em desuso há alguns anos, embora algumas empresas ainda os usem. Acredite, isso ainda acontece. Ele foi perdendo espaço à medida que os fabricantes criaram uma solução mais inteligente para substituí-lo, que foi o Swift. Agora vamos para o nono protocolo, que é o Swift, que foi criado principalmente para resolver os problemas que o HUB apresentava. O Swift é um equipamento que apresentava basicamente a mesma função executada de uma maneira diversa. Diferente de seu antecessor, um comutador, como também é chamado, recebe a informação a ser transmitida e a repassar apenas para o destinatário, evitando expô-la a outros computadores. O aparelho guarda os endereços dos destinatários em uma tabela na sua memória. Desta forma, ele consegue entregar as informações unicamente à máquina destinada e assim consegue ainda diminuir o tráfego na rede. Agora vamos para o 15º protocolo, que é o Firewall. Em inglês, a palavra firewall significa parede de fogo e é o nome utilizado para referenciar portas anti-chamas usadas nas passagens para as escadarias de prédio. Com a chegada da internet banda larga, com conexões cada vez mais rápidas, consequentemente também ocorreu a disseminação de vírus, os ataques de hacks a todo tipo de máquina. A criação do firewall pode ser definido como uma barreira de proteção que controla o tráfego de dados entre seu computador e a internet, controlando o acesso ao sistema por meio de regras e a filtragem de dados. Seu objetivo é permitir somente a transmissão e a recepção de dados autorizados. Um firewall contém um conjunto de regras e ele usa essas regras para permitir ou proibir pacotes para o fluxo de dados para o computador. Bons firewalls também documentam todas as tentativas de violação de segurança, de modo que os usuários possam determinar quando os ataques fracassados possam ocorrer. A filtragem de pacotes. Neste caso, o firewall rejeita os pacotes de dados antes de esses atingirem uma determinada máquina. Pode ser necessário negar o acesso a determinadas máquinas exteriores à rede. Com a filtragem dos pacotes de dados, diz ao firewall quais os pacotes que deve rejeitar. A lista de acesso de clientes. Neste caso, o firewall possui uma lista de quais os clientes exteriores à rede e que podem acedê-la. Lista de acesso de servidores. Aqui o firewall possui uma lista de servidores que podem ser acedidos do exterior da rede. A autenticação de utilizadores. Neste caso, utilizadores exteriores à rede terão de possuir o nome de utilizar, que é username, assim como a palavra de passe, password, mediante a qual o firewall aceitará ou rejeitará o acesso à rede. Disfarce de endereço. Neste caso, o firewall usa as máscaras de endereços IP das máquinas interiores à rede, fazendo com que pareçam ter endereços IP diferentes. Desta forma, é mais fácil os piratas informáticos, são os hackers, acederem às máquinas uma vez que não sabem os seus IPs. Este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Bye bye!